escuta, todo mundo me vê, todo mundo sabe que eu tô aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Aquela parada toda. A gente vai falar sobre um tópico hoje, moçada, que sempre cai em prova, sempre está presente na UNB. A UNB é uma prova muito atual, tá, moçada? Sempre está presente em provas da UFO, Unicamp, FUVEST, essas provas mais regionais, elas sempre apresentam esses temas, que são os conflitos e separatismos que nós temos espalhados no planeta Terra, tá certo, moçada? Nós vamos começar da Europa, evidentemente, porque talvez seja o berço desses separatismos, né? Mas a gente vai abordar aí, senhoras e senhores, também alguns movimentos que nós temos em algumas áreas importantes do planeta, tais como na China. Aliás, a China que assinou um acordo ontem, segunda-feira, perdão, moçada, na segunda-feira, um acordo que está diretamente relacionado com o processo de pacificação ali com a Índia, né? A gente chama de pacificação do Himalaia, pacificação da face sul do Himalaia, né? Então, no momento de pandemia, uma baita de uma notícia, estou falando de duas potências nucleares que sempre estiveram ali desde da fuga do Dalai Lama para a Índia, uma situação bastante conflituosa, né? Mas a gente tem Mianmar, moçada, com problemas importantes de diásporas, nós temos a Rússia com conflitos interessantes, a Ucrânia, né? Então a gente vai bater um papo sobre esses assuntos que são mais atuais, mas que são também super teóricos, porque estão envoltos aí a uma realidade bastante significativa de conflitos naquela região, beleza? Bom, meninos, seguindo essa narrativa, nós temos alguns tópicos que eu sempre julgo que são interessantes da gente analisar, beleza? O primeiro tópico, o primeiro ponto que eu acho que é legal, moçada, é entender o que é separatismo, tá? Bom, movimentos separatistas são aqueles movimentos que buscam emancipação, tá? Ou que buscam independência, beleza? Meninos, a gente tem alguns importantes movimentos de emancipação no decorrer dos últimos 100 anos, né? Alguns movimentos como a Catalunha, alguns movimentos como a Irlanda, né? Irlanda, do caso, o Ulster, né? A gente tem movimentos nacionalistas na África, a gente tem movimentos nacionalistas na Ásia, na própria Europa. Aliás, o nacionalismo é a vertente, meninos, bastante imponente daquilo que nós temos no século XIX, o pan-eslavismo, dentre outros, tá? E aí, em função disso, em função dessa narrativa toda, moçada, a gente precisa entender separatismo como um elemento que é motivado por preceitos históricos, preceitos geográficos, preceitos culturais, né? Ou seja, nações, grupamentos, moçada, que desejam a emancipação. Nesse sentido, eu preciso reforçar com vocês alguns conceitos, dentre os quais nós citamos um que eu acho deveras importante, tá, moçada? Que é o conceito de nação sem território. Aliás, são dois, beleza? Existem as nações sem território e as nações sem Estado, né? Bom, Flávio, o que significa na prática esse tópico, né? Quando a gente fala de nação sem território, uma nação, moçada, é dotada de três elementos ou de três pressupostos básicos, tá? Um povo, um território e uma cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de língua, a gente fala de características étnicas, a gente fala de uma série de perspectivas, sacou? Culturais, enfim, questões religiosas, né, questões, inclusive da dieta alimentar, enfim. A gente está relacionando uma série de elementos que caracterizam um determinado grupo. Bom, para uma nação ser formada, moçada, você tem que ter uma estruturação que, teoricamente, demanda a necessidade de um espaço, né? Ou seja, moçada, uma nação para se consolidar, ela precisa de um território. Quando a nação se consolida, ela forma, meninos e meninas, o que nós chamamos de Estado-nação. E o Estado-nação nada mais é do que um país, ok? O que nós chamamos de país, tá? E lembre-se que território é aquele conceito que a gente trabalha lá no comecinho do curso, né? Que eu falo para vocês que território é um Estado delimitado através das relações de poder. Confere, moçada? Então, como o território é um espaço delimitado através das relações de poder, nós temos aí, moçada, uma nação para se consolidar, ela precisa de ter um território, ok? Entretanto, alguns grupos nacionais, meninos, não têm um território para chamar de seu. A maior nação sem território do planeta Terra é a nação curda. Eu vou falar de curdos quando a gente chegar especificamente, meninos,
quando a gente chegar especificamente, meninos, no Oriente Médio, eu vou bater um papo com vocês sobre os curdos, né? Sobre o Kurdistão, aquela galera toda, tá certo, moçada? Mas além disso, nós temos outras nações sem território. Basicamente, o que vai significar isso? É um grupo de indivíduos que ocupam um determinado espaço, que tem características culturais, sociais, políticas, tem até participação política, mas não tem autonomia. É o Kosovo, é a Palestina, é o Kurdistão, né, moçada? Funcionam como nações sem território, Tibete e tal. Cuidado para não confundir, moçada, com as chamadas nações sem Estado, tá? E na prática, galerinha, o que significa uma nação sem Estado? Uma nação sem Estado é quando você tem um grupo que não tem interesse de formar um Estado, mas que ocupa um determinado local, tá? Como, por exemplo, ou que não tem estrutura jurídica de Estado, né? Não tem participação política. Exemplo, nação indígena. Lembra da fala do ex-ministro da Educação, Glória Zadjar, meninos? Quando ele falou assim, que não existe povo indígena, povo não sei o quê. Cara, isso é uma grandíssima bobagem do ponto de vista conceitual. Conceito, moçada. Existem sim povos indígenas, tá? E eles são considerados sim uma nação, porque tem língua própria, tem cultura própria, ocupam um determinado espaço, mas não tem estrutura de Estado. O pajé não é prefeito, o cacique não é prefeito, então ele não tem essa estruturação jurídica do Estado formalmente conhecido, tá? Por isso que são chamados tanto indígenas quanto aborígenes, autóctones, etc, 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 moçada, ciganos, são chamados de povos sem Estado. Ficou claro? Entenderam bem essa diferença de nações sem território e nações sem Estado? Nação sem território tem toda uma estrutura jurídica, participa da vida política, mas não tem autonomia plena, não é dono do seu próprio espaço. Né? O indígena, mais ou menos a mesma coisa, só que é uma nação sem Estado porque eles não têm uma estrutura jurídica formalmente concebida. Ok? Bom, moçada, para a gente ter esses movimentos que a gente fundamentalmente chama de movimentos separatistas, é preciso substancialmente, olha só, moçada, é preciso substancialmente construir algumas deliberações, tá? Primeiro ponto que eu acho super importante da nossa discussão, tá? Bom, meninos, os movimentos nacionalistas, em geral, ele tem característica emancipatória. Muitas vezes, meninos, essa emancipação se dá mediante o quê? Olha só, tiro, porrada e bomba, conflito, etc, 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 beleza? Bom, o que eu preciso que vocês compreendam dentro dessa sistemática, moçada, que nem todo nacionalismo ele extrapola o caráter de violência física, tá, moçada? Como, por exemplo, o terrorismo do ETA ou o terrorismo do IRA, historicamente. Né? Tem nacionalismos que são mediante a tentativas diplomáticas de separação, de emancipação, como é o caso da Catalunha. Tá certo? Então a gente precisa compreender isso para não gerar uma confusão conceitual. Tá? Moçada, lembrando que no mundo globalizado, hoje, meninos, esse estabelecimento de fronteiras e de ideários nacionalistas ele é cada vez mais questionável. Isso não significa, pelo amor de Jah, de Buda, de Alá, sei lá, da galinha pidadinha, do que vocês acreditarem. Não significa que a gente não tenha nacionalismo. Ao contrário, nós vivenciamos uma nova escalada nacionalista, né? Com Steve Bannon, com Boris Johnson, com Erdogan na Turquia, com o Viktor Orbán na Hungria, com o Bolsonaro no Brasil, com o Trump lá nos Estados Unidos da América. A gente vive uma pauta antiglobal, tá? Mas o que eu preciso que conceitualmente vocês entendam? Apesar da gente vivenciar essa ascensão do nacionalismo, lembre-se que o nacionalismo está diretamente relacionado, como disse o Silvio de Almeida, né? Aliás, Silvio Almeida, né, moçada, né? Anteontem no Roda Viva, né? Esse nacionalismo está relacionado diretamente à crise. E a crise vai gerar, moçada, movimentos violentos, dentre os quais a xenofobia, o racismo, né? Toda crise ela é fomentadora disso, né? De aumento de políticas nacionalistas, ok? Bom, a melhor escolha seria separar, depende do que você analisa, do qual espaço que você está analisando. Exemplo, moçada, a Catalunha justifica que é a província mais rica da Espanha que está bancando, por exemplo, a corrupção da monarquia espanhola. E aí?
sacou? Ao mesmo tempo, por exemplo, que você tem tibetanos querendo sair da opressão do Partido Comunista Chinês. E aí? Ao mesmo tempo, você tem aquelas campanhas, né? O Sul é o meu país, né? Não, Sul é meu país com Limão, gente. Isso é lenda urbana, né? O Brasil é uma federação. Tem justificativa? Será que o Sul vai devolver tudo aquilo que todos os brasileiros, inclusive vocês, pagam direta e indiretamente de impostos para construção de infraestrutura naquele local? Todo o investimento que nós fizemos em todo o país, moçada, através dos nossos impostos, será que serão devolvidos para a sociedade? Evidentemente que não. Então, vejam que existem movimentos e movimentos. Lógico que cada movimento tem a sua tese de defesa, né? Mas, velho, basicamente tem coisas que são estruturáveis conceitualmente e outras não, ou explicáveis geopoliticamente e outras não. Trouxe esse mapa para vocês, que, cara, só para a gente perceber como é que é muito doido isso na Europa, né, meninos? A Europa, eu brinco sempre dizendo que a Europa é um barril de pólvora, né, moçada? Ao ponto de a qualquer momento explodir. Por que eu começo falando de Europa, para depois a gente amplificar para outras áreas? Porque no continente europeu, galerinha, nós temos uma questão que é bastante significativa, né? Você ainda tem uma estrutura medieval naquele espaço, né? Você ainda tem principado na Europa, brother, Mônaco, Andorra, Liechtenstein, San Marino, sacou? Vaticano, o Vaticano é monarquia absolutista, né? Se você pegar a estrutura jurídica da monarquia absolutista, o Vaticano tem o poder centralizado na figura do Papa, brother, né? Não tem legislativo, judiciário, né? O Papa é fidedigno autor e detentor de todo o poder. Então, cara, é muito doido isso, né, essa estrutura medieval ainda na Europa, né, e muitos países foram unificados na base da marra, brother, ou da dependência em função de conflitos, ou porque a porrada comeu mesmo e a galera colocou, juntou os países, como é o caso das guerras franco-prussianas, né, da Revolução Itálica, etc, etc, beleza? Então esse é um ponto que é interessante, tá? Um detalhe que eu gosto muito de sempre reforçar com todos, moçada, é um conceito que é super importante para você entender emancipação e nacionalismo, tá? Que é moçada, o princípio de autodeterminação dos povos, né? Ou seja, esse princípio é um princípio que nasce lá nas revoluções do século XVIII, né? Inclusive o Eric Hobsbawm fala muito sobre essa lógica da autodeterminação dos povos. Depois a Hannah Arendt reforça essa tese da autodeterminação dos povos, que é o princípio que rege, moçada, a ideia de que todo povo tem o direito de escolher os caminhos políticos que a sua sociedade vai seguir, tá certo? Ou seja, determinar as próprias políticas, né? Determinar o próprio futuro, tá certo, moçada? E, cara, o que a gente percebe é que tanto colonização quanto neocolonização ferraram, velho, a tal da política de autodeterminação dos povos, né? Cara, você pega, por exemplo, Angola e Moçambique, só conseguiram se tornar independentes de Portugal em 1975, brother. 1975, né? Eu, pô, ex-morador de Angola, moça de Luanda, cara, é uma coisa muito doida. Cara, os reflexos da colonização ainda estão presentes lá. Até que você teve uma guerra civil de 15 anos na Angola, uma guerra civil de 15 anos em Moçambique, que deixou máculas até hoje. A violência em Angola é uma coisa fora do normal. Eu, por exemplo, dormia debaixo da cama de um hotel em Luanda, porque à noite a porrada comia, tiroteio para tudo quanto é lado. Olha que eu morava num lugar razoavelmente maneiro, sacou? Então, cara, a coisa é muito tensa ainda, meninos, no continente africano, por conta desse, né, do tempo, da demora em se emancipar, na demora em se fazer cumprir ali a autodeterminação dos povos, né? E os povos, nesse sentido, galerinha, isso é um baita do repertório para a questão, ele pode se unir, ou pode desejar estar unido por laços, tá, moçada? E esses laços, eles podem ser objetivos ou subjetivos. Alguns laços são objetivos, por exemplo, meninos e meninas, a língua, né, a cultura, né, a questão étnica, a religião, né, meninos, o espaço, né, a história, né, tudo isso pode ser, meninos, um laço objetivo.
Agora, existem laços que são meramente subjetivos e que são, moçada, importantíssimos de serem analisados. Por exemplo, né, a vontade de viverem juntos, né, a consciência de pertencimento a um grupo, etc, etc, etc. Então, observem que as coisas não são. A autodeterminação dos povos não é um conceito simples. Ganha força com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo assim, ainda não é um conceito simples de compreender, tá certo? E isso é um detalhe super importante para a nossa discussão, ok? Ponto, meninos. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos, logicamente, abordar e trocar uma ideia sobre o quê, galerinha? Sobre aquilo que talvez tenha gerado os maiores embates dentro da Europa, sobretudo dentro da Europa, moçada, após a Segunda Guerra Mundial, né? Que é o fim, meninos, da Iugoslávia e o nacionalismo croata, o nacionalismo que a gente vai chamar de nacionalismo bósnio, o nacionalismo, por exemplo, moçada, kosovar, né? Então você tem uma série de movimentos nacionalistas naquela região. E aí, dentro desse contexto, meninos, olha no que a Iugoslávia se transformou, tá? Observe e veja, meninos e meninas, no que a Iugoslávia se transformou. Que lugar interessante que a Iugoslávia virou, né? Você tem uma nação que se transforma em 6 países, tá, moçada? Tudo isso aqui, ó, nos últimos 30 anos, tá? Ou seja, ó, Rapidex, a Iugoslávia só foi se tornar só foi se fragmentar na sua totalidade, meninos, agora, no ano de 2006. Pode crer, então, assim, ou seja, 14 anos atrás você ainda tinha uma estrutura unificada, e ali a famosa Sérvia e Montenegro, né, você ainda tinha uma estrutura unificada naquela região. Pode crer? Beleza? Bom, alguns detalhes são interessantes, tá? Por que isso aconteceu? E a gente vai fazer um paralelo histórico que é importante para a gente caracterizar, tá? Primeiro, moçada, ali você tem um caldeirão de culturas, né? Que você tem a divisão do Império Romano em dois, né? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, também conhecido como o Império Bizantino, que separa croatas e sérvios historicamente, né? Os croatas, moçada, por exemplo, são aqueles que comungam da fé católica romana, né? Os sérvios são cristãos ortodoxos, né? Ou seja, Bizâncio, né? Aquela lógica bizantina, né? E mais tarde, com a expansão do Império Turco-Otomano, aquela região é dominada, moçada, pelo processo forte de islamização, né? Então você pega o sul dos Balcãs ali, ele é fortemente islamizado, tá, moçada? E aí a gente pode observar isso através desse mapa, porque não sei se fica claro evidenciado para vocês, meninos, olha até onde o Império Turco-Otomano chegou. E, sobretudo, moçada, olha o grau de dominação do Império Turco-Otomano na região oriental da Europa, né? Então a gente tinha ao norte o Sagrado Império Romano Alemão, né, moçada? E ali com o Império Austro-Húngaro, o Império Germânico, aquela onda toda, né, o Reino da Polônia, né, os estados russos do outro lado, né, Kanato de Austrakhan, tá, moçada? E na parte oeste tinha ainda a Península Itálica, etc, etc, beleza? Bom, no século XIX, o que acontece? A gente tem um desenvolvimento de um projeto, moçada, que nós vamos chamar de Projeto Grande Sérvia, o nacionalismo sérvio, tá, moçada? Sobretudo na região dos Balcãs. E tinham dois empecilhos, porque ao norte vocês observam ali, ó, moçada, que a gente tinha dominação, observa no mapa, né? A dominação do Império Austro-Húngaro, e ao sul você tem dominação do Império Otomano. Então os caras tinham grande dificuldade de se emancipar naquela região, tá certo, moçada? Até que lá em 1914 nós temos o famoso estopim da menina chamada Primeira Guerra Mundial, quando o Grafilo Príncipe vai lá e dá um teco, moçada, é o nacionalista sérvio, né, dá um teco em Sarajevo, no arquiduque Francisco Ferdinando, né, moçada, e na sua esposa Sofia, né, meninos, eles são assassinados e isso vai desencadear o início dos conflitos, tá, moçada? No final da Primeira Guerra Mundial, aliás, no final, quando eu falo final, é só 1922, tá, moçada? Após a Primeira Guerra Mundial, você tem o fim do Império Turco-Otomano, tá certo, meninos? E aí o nacionalismo sérvio, de alguma forma, ele triunfa, porque o Império Austro-Húngaro também acaba, confere? Só que nesse período entre guerras, nós temos aí, moçada, o surgimento de um reino, que a gente vai chamar de reino dos sérvios, croatas e eslovenos, tá, meninos? E nesse reino, olha só, a gente tem
o início da formação daquilo que nós chamamos de mãe eslava, né, de pátria eslava, né, ou chamada hoje de Iugoslávia, beleza, moçada? E isso vai gerar uma formação de um sistema autoritário, porque você tem a dominação ali da Sérvia em relação aos outros reinos, tá, moçada? E esse período entre guerras vai suscitar o desenvolvimento forte de um modelo nacionalista, tá certo, moçada? Quem foi proclamado príncipe, o rei que é chamado hoje de rei Pedro II, tá, moçada? Alexander Karadzic. Jack, né? Um nome mais ou menos assim, tá? Ele é declarado o rei, moçada, do reino sérvio, dos croatas e dos eslovenos, tá? Só que, velho, aquela região, ela não era formada somente de sérvios, croatas e eslovenos. Você tinha o quê? Uma galera, uma quantidade absurda de etnias convivendo com aquele espaço, tá certo, moçada? E aí essa monarquia passa a ter problemas, porque olha só, era uma monarquia ditatorial, né, moçada, desde 1929, sobretudo na década de 30, né, comandada pelos sérvios, né, moçada, que controlava todas as outras etnias por meio de uma repressão absurda, tá? E quando começa a Segunda Guerra Mundial, o reino da Iugoslávia era governado pelo príncipe Paulo. E aí que está o grande barato, moçada. Quando o príncipe Paulo observou, os croatas, meninos, já tinham se alinhado ao nazismo, ao nazifascismo, né, moçada? Inclusive, os croatas, a gente viu o Right Sector, né? O desenvolvimento da extrema-direita, bandeiras da extrema-direita croata e sérvia aqui como é que fala, aqui no Brasil, em alguns desses movimentos, né, meninos? Mas, de fato, meninos, o que acontece é que os nazistas passam a coagir o príncipe Paulo, né, a aderir, moçada, a partir de março, o eixo, né, meninos? E aí, como a Iugoslávia não podia condições de rejeitar o ultimato nazista, aceitou e aderiu o eixo. Então a Iugoslávia participa da guerra ao lado, moçada, do eixo. Só que aí, olha só, dentro desse contexto, você tem um problema. Qual é o problema? Olha só, a união com o eixo fez com que os nacionalistas depusessem o poder, o príncipe Paulo, tá, do poder, moçada, o que motivou lá em 1941 uma invasão nazista com meninos o rearranjamento do poder, estrutura de poder, em que os croatas passaram a ter independência, né, ou seja, se tornaram teoricamente independente, criou-se um estado fantoche ali, moçada, chamada de Bósnia-Herzegovina, que é o que a gente vai chamar de estado tampão, tá certo, moçada? E a gente vai ter a extrema-direita croata no poder, né, moçada, dessa parte norte, que é chamada de Ustasi. Tá? Ustasi e Right Sector são as duas forças da direita naquela região. Tá? A Croácia passou a ser governada por um cara chamado Ante Pavelic. Tá, moçada? E aí esse Estado começa a fazer o quê? Uma limpeza étnica. Eles aproveitam da vibe de limpeza étnica promovida pelos nazistas e começam a promover a limpeza étnica contra quem, moçada? Contra muçulmanos e eslavos. Opa! Eslavos? Qual é a etnia fundamental da Rússia, hein, moçada? Sabiam disso? Que os eslavos são os etnicamente majoritários na Rússia, os russos étnicos compõem a minoria, né, que depois foram, né, até pelo menos no século XIX, depois houve uma imposição, né, dos russos étnicos e tal, mas os eslavos compunham, moçada, um histórico bastante de bastante dominação ali naquela região, sobretudo até Moscou, né, São Petersburgo e outra galera, tá? Bom, esses eslavos, moçada, foram fortemente perseguidos, até meninos e meninas, que a gente vai ter uma resistência e o início de uma guerra civil na Iugoslávia, em meio à Segunda Guerra Mundial, brother, tá? A presença nazista e o terror da Ustasi causaram a formação de milícias, né, na resistência, uma monarquista chamada de Chetniks, tá, moçada, e uma outra socialista chamada e nacionalista chamado de partisãs, tá, moçada? Esse grupo guerrilheiro, os partisãs, vencem essa guerra civil, tá? E meninos, e esse grupo que vence a guerra civil era liderado, partisanos, moçada, liderado por esse cara aí, ó, um caboclo chamado Joseph Broz Tito,
Tá? E para quem não sabe quem é Tito, moçada, não é aquele, não é Joseph Bros, né? Não é aquela banda, né, de Go-Go Boys que a gente tinha aqui no Brasil, não. O Tito, ele é, moçada, um grande herói, porque ele, um grande herói para os eslavos, né, para os sérvios, porque ele expulsou as tropas nazistas da Iugoslávia, né? Aliás, eu posso afirmar para vocês que dos três países partícipes da guerra, que tiveram dominação nazista, que tiveram a entrada nazista, moçada, o que conseguiu promover o mais rápido processo de expulsão foi justamente a Iugoslávia, tá? A Rússia demorou mais tempo para promover a invasão e a Inglaterra não foi invadida, só foi bombardeada. Beleza, moçada? Bom, apesar dessa resistência contra os nazistas na Guerra da Iugoslávia, uma disputa interna entre os três grupos, os Stasi, Chernivtsi e Mossad e os partisãs, ganhou muita força, tá? E a vitória, logicamente, Mossad foi dos partisãs, né, contra, aliás, a gente teve mais de 1.200.000 pessoas mortas, a gente pouco fala disso, Mossad, quando fala de Segunda Guerra Mundial, é um absurdo, inclusive, essa invisibilidade histórica que a Iugoslávia sofre nesse período, ela foi muito importante e muito central na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Bom, com o título no poder, moçada, renasce a Iugoslávia como república, né? A Iugoslávia vira uma república, tá, moçada? E que conviviam nela sérvios, cristãos ortodoxos, croatas e eslovenos, católicos romanos, tá? Muçulmanos de origem albanesa de Kosovo, da Macedônia e de Montenegro, e muçulmanos de origem sérvia ou croata da Bósnia e de Montenegro, tá certo, moçada? Bom, o governo do Tito ele tem uma característica muito interessante. Ele vai promover uma unidade, né, como se fosse o Brasil federal, né? Yugoslávia era uma federação, mas era uma federação calcada, meninos e meninas, na lógica do controle absoluto e centralizador do Partido Nazista, desculpa, Partido Comunista da Iugoslávia, o PCI, tá certo, moçada? Entretanto, Tito, além de ser um herói da pátria, ele era um cara extremamente reconhecido por conta da relação cordial que ele tinha com seus opositores nesse sentido, tá? Com as lideranças opositoras, beleza? Tanto é que, meninos, o sistema de política do Tito vai ser conhecido como sistema de autogestão, tá? O Tito, moçada, promove um sistema que dá mais autonomia às províncias ou os outros estados para manifestação cultural, etc, etc, beleza? Tanto é que a gente vai chamar esse socialismo de uma forma muito diferente, perceber que a gente leva de uma forma muito diferente do stalinismo e do maoísmo, né, moçada? Tanto é que a gente vai dar o nome de titoísmo, tá? É comum você encontrar esse nome, que é o socialismo yugoslavo, tá? Meninos, lembrando que pós Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall, a Iugoslávia é o único país socialista a receber os investimentos do Plano Marshall, tá? O Tito também é líder do Pacto dos Países Não Alinhados, beleza? Esse Pacto dos Países Não Alinhados, né, moçada, inclusive tiveram como símbolo do evento lá, meninos, na Indonésia, a Conferência de Bandung, em 1955, nascimento do terceiro mundismo, e o Tito acabou desenvolvendo o socialismo independente, até porque o Stalin era muito amigo do Tito, então permitiu, diferentemente do que aconteceu na Polônia, né, na Hungria e na Tchecoslováquia, permitiu que a coisa andarilhasse de uma forma mais harmoniosa e independente. Pode crer? Tranquilo? Bom, se liga, moçada. Vai acabar já já, mas enquanto não acaba, eu vou chamar depois de novo, beleza? Aí a gente está vendo a composição étnica da região, bastante complexa, né, moçada? Sobretudo para os muçulmanos, beleza? Aí, mais uma vez, a divisão territorial, né? E aí, moçada, o Tito governa com muita tranquilidade com um país socialista até, moçada, durante o período entre 1945 e 1980. Em 1980 ele morre, né? Ou seja, você tem uma ditadura ali de 35 anos, né, moçada? O que por si só já seria o quê? Um absurdo, né? Você tem 35 anos de um sistema autoritário. Mas um sistema que tinha... É difícil eu falar isso, né? Mas record. Acho que já está todo mundo. Beleza, olha só.
Bom, meninos, simbora. Acho que todo mundo me escuta, beleza? Então se liga, olha só, galerinha. Quando a gente aborda, quando a gente trabalha essa temática, a gente o Tito governou com muita estabilidade, tá, galera? O fato é que o governo do Tito é um governo bem, eu diria que se segue é um sistema autoritário, evidentemente, né? O titoísmo, ditadura do Partido Único e tal, mas é um governo que vive bem, até porque a economia iugoslava viveu bem durante esse período, né? Um dia desse eu estava assistindo um jogador sérvio que nasceu na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia, jogou no Flamengo, o Petkovic, sei lá, moçada, e ele falando um pouco sobre isso, né? Falando de que a infância dele é uma infância bem fera, bem qualificada, com acesso a serviços públicos, né, com qualidade de vida, né, nessa antiga Yugoslávia, né, do Marechal Tito e do socialismo. Agora, o problema começa quando o Tito morre, né, ou os verdadeiros problemas, ou os mais imponentes problemas, começam, moçada, quando o general Tito morre. E quando o Tito morre, nós temos uma questão que é importante, porque a gente começa a ter uma disputa pelo poder ali no chamado Partido Comunista da Iugoslávia, né, no PCI, moçada. E essa disputa pelo poder, ela acaba gerando a ascensão, meninos, de alguns grupamentos, moçada, como por exemplo o grupamento de um cara chamado Slobodan Milosevic, tá? Esse era ruim, velho. Esse para ser ruim, ele teria que passar por uma boa temporada no inferno, porque ele é pior do que isso, tá, moçada? A gente tem uma questão histórica ali que é importante, que é a desagregação do leste europeu, né? O leste europeu está todo desagregando, a União Soviética está entrando na ruína, tá, moçada? E aí você começa a ter reivindicações separatistas, inclusive das etnias da Iugoslávia, né? E aí eu separei essa frase que você pode usar como um baita de um argumento, moçada, numa questão, por exemplo, discursiva sobre esse assunto e tal, né? Que é, moçada, a frase de um jornalista norte-americano chamado Norman Stone, né? Que ele citava o seguinte, né? A Yugoslávia tinha 6 repúblicas, 5 povos, 4 línguas, 3 religiões, 2 alfabetos e um partido, o Partido Comunista. Né, meninos? Então, ou seja, não tem como um troço desse dar certo, porque a resistência à violência ela vai ser bastante considerável, tá certo? Então esse é um ponto que é legal da gente salientar, pode crer? Bom, outro ponto que eu acho legal, moçada, dessa nossa discussão é entendimento, deixa eu colocar aqui na frente, meninos, entendimento do início daquilo que nós chamamos de guerra pela independência, tá? Deixa eu só dar um stop share aqui que eu vou novamente fazer um troço com vocês. Olha só. Deixa eu fazer colocar com o sound aqui. Meninos, pronto. Alguém me chamou. Alguém me chamou? Não? Olha só, moçada. Por que falava que você está falando que você fez essa mudança aí para o Stop Share? Por quê? Olha só, meninos, a guerra pela independência ela começa em 91. Ela não é a principal guerra, tá, moçada? Até porque tanto Croácia quanto Eslovênia, meninos e meninas, eles tinham uma estrutura de poder muito mais organizada e muito mais apoio dos países ocidentais, né? Eu não sei se vocês percebem, tem essa noção, a Eslovênia, moçada, está fazendo fronteira ali com a Itália, é muito próximo a Veneza, né? Então, a Itália, por exemplo, ajudou bastante a Eslovênia a se tornar independente. A Croácia é muito próxima, moçada, em termos de relações com a Hungria, né? Então, cara, a gente tem ali um movimento muito forte pela independência, por eleições livres, né, moçada, entre os separatistas croatas que sempre odiaram os sérvios, né? Essas duas províncias eram mais ricas, né, ligadas ao Ocidente, tá, moçada? Os antigos comunistas sérvios empunhavam a velha bandeira da Grande Sérvia, né, vendiam essa lógica nacionalista, e quando o Slobodan Milosevic assume o poder, ele começa, moçada, a desfazer, eu brinco chamando ele começa a stalinizar as relações, né, moçada, ou seja, agindo com muita violência, né, promovendo um controle não pautado na alta gestão, mas pautado no interesse sérvio,
né, meninos? E aí você tem uma derrota da Sérvia e o início da fragmentação do país em 1991. Cara, e é engraçadão, porque eu nasci na década de 80, não parece não, que eu tenho esse rostinho de 18 aqui, mas eu nasci na década de 80, né? Nossa senhora. Um dia desse eu vi a galera discutindo, quando alguém cita Sérgio Reis como música sertaneja, é porque você já chegou numa idade avançada. E aí, galera, quando a gente corrobora essa estrutura, né, quando a gente entende essa estrutura, ah, entende temporalmente mesmo falando, cara, eu vi a seleção iugoslava jogar, né? Em 94 ela foi proibida, em 92 ela foi proibida de participar de eventos esportivos, né? Quando foi em 98 você já não tinha mais Iugoslávia, você tinha Croácia, você já tinha Eslovênia, né? Então, cara, você começa a perceber essas mudanças na geopolítica com os esportes. Tinha uma seleção de basquete, desculpa, de basquete e de vôlei bem forte, moçada, chamada Seleção de Sérvia e Montenegro, né? Então, cara, é muito doido, como que você observa a mudança mesmo, e muda inclusive as nomenclaturas, né? Bom, a guerra mais violenta de todas essa, moçada, é chamada Guerra da Bósnia, tá, moçada? Essa guerra ela é tão violenta que ela recebe o nome de Guerra da Barbárie, né? Ela recebe o apelido de Guerra da Barbárie, né, moçada? Esse nacionalismo ele atinge a Bósnia, a Macedônia consegue, inclusive, sair com mais tranquilidade, né? Meninos, o conflito da Guerra da Bósnia, ele é tão violento, moçada, ele é considerado o mais sangrento conflito na Europa após a Segunda Guerra Mundial, né? Dura 3 a 4 anos, moçada, envolvendo bósnios de origem sérvia, croatas e muçulmanos, ou seja, está todo mundo envolvido. E essa guerra só acaba, moçada, com a participação direta da ONU e da OTAN, mas sobretudo da OTAN, tá, moçada? A OTAN intervém no conflito, envia tropas para demarcar, inclusive, a região, tá, moçada? E obriga a Sérvia e croatas, moçada, a assinarem um acordo chamado Acordo de Dayton, de 1995, tá? Cara, esse livro é muito bom, tá, meninos? Do Joe Sacco, chamado Zona de Insegurança. Ele é muito pesado. E esse filme, moçada, Nations, cara, esse filme é muito pesado, velho. É muito pesado, mas muito pesado mesmo. Que mostra como que essa guerra, não sei se eu consigo, mas mostra como essa guerra, moçada, ela é forte naquela região, no sentido, meninos e meninas, das pessoas muçulmanas. Aliás, o Slobodan Milosevic, inclusive, recria campos de concentração, tá, galera? Para quem não, né? Ele cria campos de concentração e sabe como os muçulmanos eram mortos? Na base da marretada. Eles eram obrigados a sentarem, por isso que é chamado também de Guerra das Marretas, tá? Eles eram obrigados a se prostrarem diante de Meca, eles esperavam o horário da oração deles e marretava a cabeça da galera, brother. Era muito doido, né? Esse filme Nations é muito legal. Porque eu não sei por que eu selecionei aqui um trechinho dele, mas não tá rolando, não. Deixa eu só ver aqui o porquê que ele não tá rolando, tá? Mas ele é um filme, cara, baita legal. Baita legal mesmo, tá? Depois eu passo para vocês, não sei por que ele não tá rolando, não, tá? Bom, moçada, outro detalhe importante dessa questão, meninos, é a ação dessa senhorita aqui, ó, meninos. Não sei falar o nome dela, não é muito difícil, tá? Mas ela ficou conhecida como Miss Sarajevo, né? Ela, inclusive, inspira o U2 a gravar uma música chamada de Miss Sarajevo, né? A rainha da beleza diante de Deus, né? Meninos, a Miss Sarajevo foi uma menina que ganhou o prêmio de Miss Universo, e ao ganhar o prêmio, moçada, ela estendeu uma faixa pedindo assim: parem de nos matar, por favor. Parem de nos matar, por favor. Parem de nos matar, por favor. Né? E isso virou um símbolo, porque reverberou na comunidade internacional de forma bastante efusiva, tá, moçada? E ao reverberar no mundo, numa era já global, né, ganha força, e os Estados Unidos acaba promovendo uma intervenção que vai gerar o famoso Acordo de Dayton, tá, moçada? Além desse conflito na Guerra da Bósnia, moçada, a gente tem aí o genocídio, né, promovido pelos sérvios, né, a face do caboclo, né, do tal do Slobodan Milosevic. Gente boa, velho. O Acordo de Dayton, né, no estado de Ohio, né,
E aí restaram Sérvia, Montenegro e duas províncias autônomas, que a gente vai chamar de Vojvodina e Kosovo, tá, moçada? Só que, olha só, em 1997 eclode uma outra guerra, moçada, chamada Guerra do Kosovo, tá? Pristina, tá, meninos? O Kosovo, moçada, é uma província de origem albanesa, formada basicamente por muçulmanos de origem albanesa, né? E essa região, meninos e meninas, ela foi vítima de um massacre do Slobodan Milosevic. Ele nunca quis abrir mão, né, dessa área, né? Por que nunca quis abrir mão dessa área? Porque, segundo ele, moçada, estão aí as relíquias de formação do povo sérvio, né? Então ele nunca quis abrir mão, né, moçada? Mas a repressão foi muito violenta, campos de concentração de novo recriados, e aqui a gente teve um envolvimento direto da ONU. Tanto é que é uma parada que cai muito em prova, tá, moçada? Quem era o secretário-geral das Nações Unidas nesse período aqui? O Kofi Annan, que é o primeiro secretário das Nações Unidas Negros. E ele solicita a intervenção dos Estados Unidos. Né? Milosevic, quando ele declara que não daria independência, né, moçada, porque é o berço do nacionalismo sérvio, né, e com templos sagrados, etc, 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 começa uma limpeza étnica, literalmente, tá? E isso provocou uma diáspora albanesa absurda, né? Tanto é que ela tem albaneses espalhados no mundo como um todo, tá, moçada? E eu peço que vocês reparem na bandeira lá atrás. Olha só qual é a bandeira. Tá? Meninos, e aí qual a importância disso? Como que a guerra acaba? Primeiro com a ONU intervindo e pedindo à OTAN, moçada, para começar a para que bombardeasse mesmo a Sérvia, né? Então Belgrado é completamente bombardeado. Aliás, tem um filme do Avengers, né? Avengers, não sei qual dos filmes, não. Eu sempre confundo o nome desses filmes, né? Acho que é do Capitão América, que fala Guerra Civil. Acho que é do Capitão América, né? Que é a Guerra Civil. Né? Na verdade, moçada, aquilo ali era uma guerra mesmo entre Bósnia, né? Retratado entre Bósnia e Iugoslávia, sérvios, né? Mas era uma guerra mesmo, era uma guerra civil, né, moçada? Em 2000 OTAN interveio, né? Meninos, só que o Kosovo até hoje não é independente, porque ele não é reconhecido pela ONU, porque Espanha, França, é, Rússia e China não a reconhecem, tá, moçada? O Milosevic é derrotado nas eleições em 2000 e em 2012 ele é preso pelo Tribunal de Haia na Holanda, né, o Tribunal Internacional, moçada, e em 2006 ele morre, né, vítima de um ataque cardíaco na prisão, tá, moçada? Mas isso gera algumas cenas bem interessantes, né, bem tensas, né, porque cara, tem alguns, se vocês procurarem no YouTube, vocês perceberão isso. Muitos militares e muitos membros da política sérvia ou da política iugoslava, mostrar que foram julgados, cometeram ato de suicídio. E um deles cometeu ato de suicídio no próprio julgamento. Né? Ele se suicidou, tomou um remédio e morreu no próprio julgamento, né? Porque eles não admitiam que o chão sérvio fosse purificado, fosse inundado pela sujeira dos muçulmanos. Era uma parada que eles repetiam muito, tá? Em 2006, esses dois países se fragmentaram, tá, moçada? Formando aí Sérvia e Montenegro, formando a República de Montenegro e a Sérvia, a República da Sérvia, tá certo? Bom, o símbolo disso, moçada, 2008, o Kosovo, com apoio dos Estados Unidos, se declara independente, tá, moçada? E ao se declararem independente, meninos e meninas, teoricamente gera mais conflito, né? Mas o Kosovo não é reconhecido pela ONU, tá? Um símbolo disso, pedi para que vocês reparassem aquela bandeira, tá, moçada? Esse sinal aí. Esse jogo foi um jogo entre Suíça e Sérvia, né? Esses dois jogadores aí, moçada, o Shaqiri e o Xhaka, são jogadores de origem albanesa, naturalizados suíços, né? Que quando fizeram um gol contra a Sérvia, fizeram o símbolo da bandeira da Albânia, né? E a bandeira da Albânia, moçada, ela tem um simbolismo, né? Ela representa a águia de duas cabeças, que é um símbolo muçulmano, tá, moçada? Que significa, e bizantino, tá? Que significa associação entre o poder político e o poder religioso, né? A bandeira da Albânia, né? E eles são muçulmanos de origem e tal, então eles fizeram esse símbolo, foram punidos, tomaram uma multa pesadíssima da FIFA por conta da teórica ofensa aos servos, tá? E nisso se transformou, meninos, o Estado iugoslavo, tá? Aqui a Eslovênia, ou a Itália bem onde está, moçada, né? Aqui a gente tem aqui a Croácia, né? Fronteira com a Hungria. A gente tem aqui a Bósnia, Herzegovina,
Aqui, moçada, Montenegro, aqui a Macedônia, e aqui as duas províncias separatistas da Sérvia, ao norte Voivodina e ao sul o Kosovo. Beleza? Tranquilo. Dúvidas, galerinha? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida aí para tirar? Se deixar, eu falo mais um pouquinho. Se quiser, eu fico mais uns 3 dias aqui com vocês. Não? Cadê? Eu não tô vendo. Aqui. Se não tem nenhuma dúvida, tá tudo certo. É isso, galerinha. Um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem na paz, tenham um bom descanso. A gente, quando voltar, já fecha o que precisar fechar, tá? Que a gente vai fazer Oriente Médio e África só, moçada, né? Só não. Oriente Médio e África pra caramba, né? Mas já tô preparando as aulas para vocês também sobre isso. Tá? Bom recesso, bom descanso para vocês todos. Fiquem na paz, um beijo super grande no coração, tá, moçada? Descansem, né? Descansem sobretudo a mente, tá? Antes de vocês irem embora, eu queria indicar 2 livros, tá, moçada? Quem quiser, quem puder, né? Antes de vocês ir embora, tá? O primeiro deles é um livro chamado A Fênix Islamista, bem fininho, bem curtinho, moçada. É um livro que fala sobre a formação do Estado Islâmico, para quem gosta de geopolítica. É um livro muito, muito, muito legal, tá, moçada? Beleza? E um outro livro, meninos, cara, que para mim é uma obra de arte. Eu li ele em 3 dias, tá? Olha o tamanhozinho dele. Meninos, Escravidão, do Laurentino Gomes, tá, moçada? Esse cara, ele tem 4 livros que acho que todo estudante deveria ler, né? 1808, 1822 e 1889, né, moçada? Que fala da vinda da família real, independência e proclamação. E esse livro aqui é um tapa na cara, tá, moçada? Ó, é um livro chamado Escravidão. Vale muito a pena ler, pode crer? Bom, é isso. Não se esqueçam de mim. Um beijo, tá? Eu acho que semana que vem não tem, mas eu não lembro que dia que. Eu acho que entra de recesso dia 29, não é isso? Acho que foi isso que o pessoal vai. Acho que o pessoal vai trocar uma ideia com vocês. Mas se não entrar, eu faço. Se vocês quiserem, a gente faz uma aula na boa. Pra mim não tem grilo nenhuma, sabe? Eu vou ficar felizão se puder dar uma aulinha pra vocês. Pode crer? Beleza? Beleza. Olha só. Beijo no coração de vocês. Tamo junto, tá? Se cuidem, galera. Se cuidem, se isolem, cuidado, tá? Precisando, eu tô na área. Beijo lindos, beijo lindos, beijo lindas.